Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você, programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez. Você que nos acompanha pela TV ou pela internet, obrigado pela sua companhia de sempre. Programa de hoje com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, dando sequência no assunto deste trimestre, onde nós estamos trabalhando alguns temas específicos sobre batalha espiritual. Um tempo de crescimento e conhecimento da Palavra de Deus e com certeza você não pode perder. Aqui no programa a gente dá algumas pinceladas sobre o assunto, que é um assunto da lição que nós trabalhamos com a aula presencial da Escola Dominical, o que não significa então que você assistindo o programa que você não deva participar da Escola Dominical na sua igreja. Especificamente aqui no nosso Templo Central, acontece todos os domingos às 8 da manhã. Você que mora distante do centro aqui da nossa cidade, procure aí no seu bairro, bem pertinho de você, tem um Templo da Assembleia de Deus. Você que nos acompanha pela internet, você mora distante de uma Assembleia de Deus, procure uma igreja evangélica séria perto de você e com certeza será um tempo maravilhoso de você crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Um rápido intervalo aqui no programa e a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui, Joás, bem-vindo mais uma vez, Joás. Amém. Trabalhando hoje tema da Palavra de Deus, da lição de número 4, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 27 de janeiro de 2019, dando sequência a um assunto que nós já trabalhamos no domingo anterior, ou na lição anterior, possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. Texto áureo da nossa lição, Lucas capítulo 10, versículo 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem. Verdade prática diz que o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e os seus demônios. O texto que nós estaremos trabalhando especificamente, Marcos capítulo 5, versículos 2 até o versículo 13, embora há em outros evangelhos, né, Joás, uma descrição, não é? Fica aí essa incógnita se é do mesmo episódio, se é de um outro episódio com muita similaridade, não é? Mas o certo é que os episódios aí se assemelham bastante, né? Mateus e Lucas, né, vai falar de algo bem parecido, né? Então nós temos aí esse relato que nós estaremos trabalhando aí de acordo com o Evangelho de Marcos, fato esse que revela algumas informações da possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre todo o reino das trevas, que é o prenúncio da vitória final de Cristo sobre Satanás. Então, o assunto que nós estaremos trabalhando aqui é um desdobramento da lição anterior, onde nós trabalhamos um pouquinho sobre a natureza dos demônios e de Satanás. Um tema, não é que não é chamativo para muita gente, mas é importante a gente conhecer, né? É um assunto um tanto delicado, né? Para alguns até um pouco incômodo, né? Esse assunto. E na semana passada nós falamos sobre a natureza, né, dos demônios e hoje falar sobre essa possessão, né, esse fenômeno que acontece, né, quando alguém dá tanta vazão à atuação do maligno que chega a ser possuído, né, pelos demônios. Então nós vamos lá. Sobre a opressão, os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males, dando às suas vítimas características típicas, como força sobre-humana. A gente vê isso no texto aí de Mateus 8, 28, Mateus 17, 15, Atos 19 e 16. Esses, então, espíritos malignos atacam suas vítimas e, ao possuí-las, dominam suas faculdades mentais, levando-as
a demência e às vezes incapacitando-as de falar e de ver. E tem algumas referências aí de uma pessoa muda, né, e de uma pessoa cega, que ao encontrar com Jesus foi curada, mas o texto do Evangelho de Mateus, né, 9 e Mateus 12, revela que a mudez e a cegueira eram causadas por um demônio. Né? Então, existe esse nível de opressão demoníaca, né, de causar até debilidades na pessoa que está sendo oprimida. Né? E o diabo, o papel dele é esse mesmo. A Bíblia mostra o papel dele bem claro, né? Roubar, matar e destruir. Né? Destruir, ele faz isso muito bem. Né? A função dele é muito bem desempenhada. Né? E, em contrapartida, Jesus veio para aniquilar essas obras dele, né? Destruir as obras dele. É certo que, por falta de conhecimento de alguns e conveniência de outros, há também muita mistificação por detrás desses assuntos assim, né? Claro. Há quem não vai acreditar, há quem acha que não é bem assim, há outras pessoas que acreditam e brincam com o assunto, não é? Que não é um assunto para brincadeira, não é? Mas é fato que essa questão aí de causar essas debilidades nas faculdades, né, físicas mesmo, mentais, né, incapacitando de falar e de outras coisas, é algo terrível. Você vê que não é brincadeira, né? Além daquele cético que não acredita em nada, né, no campo metafísico, nada além daquilo que eu estou vendo, né, nada além do que se manifesta fisicamente, não existe nada além disso, não tem nada além da matéria. Né? Além desses céticos aí, existem pessoas que superestimam, né, o poder do diabo, né, e existem pessoas que subestimam. Né? Por isso é importante a gente ir para a Bíblia, o que a palavra diz. Né? Essa palavra é a verdade, né? A gente tem nela a base para a nossa convicção, para a nossa fé, né? E essas coisas não podem ser ignoradas. Né? A gente não deve subestimar o diabo e nem superestimar. Né? Certo. O endemoniado gadareno vivia nos sepulcros, olha que descrição terrível. Vivia nos sepulcros, desnudo, era tão violento que nem mesmo os grilhões e as cadeias podiam detê-lo. O texto de Marcos diz isso. Corria pelos montes e desertos e se feria com pedras. O fato de procurar viver nos sepulcros já era uma demonstração de sua total anomalia. O comportamento violento e sobrenatural do gadareno, para sua própria destruição, para a perturbação dos vizinhos, revela então a natureza destruidora de Satanás. É isso aí, essa é a natureza dele, né? Destruir. Né? E a atuação dele na vida desse homem aí é uma demonstração do seu poder destrutivo. Né? Ele tem um poder destrutivo imenso. Nós falamos da natureza dos demônios na semana passada, você viu que tem demônios que têm um poder destrutivo tão grande que estão aprisionados. Né? Então é aquela coisa de não subestimar. Né? Uma população inteira, aquela vizinhança toda ali era perturbada por um homem possesso. Né? Então é um poder destrutivo imenso. Né? Através de uma pessoa causar tanta destruição. Né? Porque, o texto não diz o que se passava assim, com mais detalhes, mas só o fato deles aprisionarem ele em correntes demonstra que ele perturbava a vizinhança. Está no versículo de número 4 aí, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém podia amansar. Já pensou? Não é essa tradução que o autor coloca aqui, né? Ninguém podia detê-lo. Era um quadro estarrecedor, como o autor coloca aí. Né? Jesus, então, perguntou, né, como o espírito imundo se chamava, e ele respondeu que era Legião o seu nome, porque eram muitos, está no versículo de número 9. Aí nós temos aí que em alguns dados, né, uma legião romana era constituída por 6.000 soldados,
logicamente, aqui a gente não está falando aqui de uma matemática exata, de uma conta exata, né? Mas o certo é que eles são numerosos e poderosos, organizados e batalham sob a mesma bandeira que é a de Satanás, e é o que ele estava fazendo ao possuir o corpo do rapaz. O termo militar é usado aí, né? Uhum. Talvez até de forma didática, né? É um homem que está causando essa destruição toda que nós estávamos falando aqui, né? Um homem sozinho causando isso tudo, esse problemão todo, né? E quando ele perguntado qual era o nome, Jesus está começando uma entrevista com o diabo, é isso? Existe um propósito por trás disso, né? Uhum. Então ele usa esse termo militar para mostrar que ali não tem uma só entidade agindo na vida daquele homem, né? Existem vários, né? Legião porque somos muitos, né? Foi a resposta aí. Então o termo militar é usado não por acaso, né? Porque é uma luta mesmo que está sendo travada. Uma guerra, né? Tanto é que quando Jesus chega, eles vão até ele, mas já veio nos perturbar antes do tempo? Já veio nos atormentar antes do tempo, antes da hora, né? Um dia, Jesus, isso está escrito, né, nas profecias, Jesus vai vencer Satanás e vai condená-lo de forma definitiva, né? E eles, quando viram Jesus chegando, falou, é agora, não é o tempo ainda, não está, né? na hora, né? Já veio nos perturbar. Então aquilo ali era mesmo um prenúncio, né, daquela condenação que viria. Uhum. Né? Tá certo. Então, aí qual que é a razão, então, que Jesus pergunta o seu nome? Vamos voltar com essa pergunta aí de novo, logo após um rápido intervalo, e a gente volta já. Continuando então o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo bloco do nosso programa. Você que ligou a sua TV agora, nós estamos dando sequência a um assunto aqui delicado, mas importantíssimo, que é sobre possessão demoníaca e falando sobre a autoridade de Jesus, sobre as forças dos demônios. Nós terminamos o bloco anterior aí, dando sequência no assunto aqui, Joás. Então, Jesus, ao receber a informação informação vinda dos próprios demônios, de que eles eram muitos, eles se autodenominaram aí legião. Por que então Jesus faz essa pergunta? Jesus perguntou ao espírito imundo o seu nome, e isso ocorreu porque o demônio era obrigado a confessar publicamente quem era o responsável pela miséria do gadareno. Era público o que se fazia, o que os demônios faziam através daquele homem, né? Era público, né? Toda a vizinhança era incomodada com aquilo, né? Então, para os céticos que pensavam ser só mais um maluco ou coisa do tipo, era necessário, né, que ficasse claro quem estava por trás disso, né? Então, o argumento aí de que o demônio tinha que confessar, né, para tornar público quem era o causador daquela destruição toda, quem era o causador daquela miséria toda. Não é o homem. Né? Não é o tal gadareno, né? Há outras forças por trás daquilo, né? E elas são obrigadas a se revelarem, se declararem, mostrar, né? O que é. O poder e a presença de Jesus, então, incomodando o reino das trevas naquele momento. O espírito imundo perguntou, a que você acabou de citar no bloco anterior aí, está no versículo de número 29 do texto de Mateus capítulo 8, viesse aqui nos atormentar antes do tempo. Isso mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas. Basta você ver o texto de Romanos 16, 20, né? A promessa de que Deus esmagará Satanás, né? E o seu poder debaixo dos nossos pés, né? Debaixo dos pés da igreja, né? Para você ver qual que é o fim dele, né? Ele está aí fazendo arruaças e causando destruição pelo mundo afora, mas isso é temporal, né? Só tirando uma interpretação equivocada do texto aí, de vez em quando a gente ouve alguém dizer que
Satanás está debaixo dos meus pés, dos nossos sim. pés. Não é. O texto de Romanos. O texto não é assim. O texto diz Jesus que ele vai esmagar. Agora, Satanás morar embaixo dos pés é complicado. Isso aqui, esse texto é escatológico, né? Lá naquele momento, né? Deus vai destruir, vai vencer Satanás definitivamente, né? Ele não vai ter mais autoridade nenhuma, poder algum sobre mais nada. Não é uma ação literal, né? Que a igreja vai pisar na cabeça de Satanás, literalmente, como se pisa uma barata. É uma demonstração de força, né? Mostrando que a igreja é mais forte do que Satanás, né? Por causa de Jesus, né? Jesus esmagará a cabeça debaixo dos nossos pés, né? Debaixo dos pés da igreja. Então, a igreja é forte porque a igreja tem Jesus, é isso. Né? E até o tema aqui, a presença de Jesus incomoda. Né? Então, por que a igreja incomoda as forças espirituais do mal? Por causa de Jesus. Jesus veio para desfazer as obras do maligno. Certo. Né? E então, ao receber essa informação, Jesus dá ordem então que a legião saísse. Essa extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo e muita gente se reuniu para ver o que havia acontecido, pois a cura repentina daquele rapaz foi algo espantoso. Chamou a atenção, despertou curiosidade, né? Isso não é novidade, assim, a gente vê quando acontece alguma coisa fora do normal, né? Você está no trânsito, você está em qualquer lugar que você esteja, aconteceu algo fora do normal, você vê logo se aglomerando. Os curiosos, Os curiosos. Eu morei numa cidade onde tinha um repórter muito, assim, engraçado até, bacana, e assim, tudo que é evento que ele cobria, ele tinha um jargão, né? Filmes curiosos. E lembrando que acidente, parar para ver acidente na beira da rodovia. É fria, né? É frio, você pode ser multado aí, né? Perder ponto. Mas isso faz parte da nossa natureza, né? Essa curiosidade toda. Então, mas o homem era conhecido da população, né? daquele lugar, né? Por causa do que os demônios faziam, né? Pela vida dele, né? Aquilo era um espetáculo, né? Para os cidadãos dali, e aquilo acabou. Quando Jesus chegou, acabou. Porque o texto diz também que, né, é lógico que aí é uma questão aí de tempo, né, de alguns minutos talvez, o rapaz volta em sã consciência, agora já vestido, né, completamente diferente, transformado, né? Claro, o semblante, causou, né? Não é, ninguém nunca tinha visto aquele rapaz em semblante de paz, conversando, vestido. Situação normal. Né? Foi algo realmente espantoso. Todo mundo queria ver, né? Certo, a gente vai dar uma pausa e a gente volta em instantes para nós então finalizarmos o assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para finalizarmos o nosso assunto aqui sobre possessão demoníaca. Você que ligou a sua TV agora, nós estamos trabalhando esse tema específico dentro do trimestre da Escola Bíblica Dominical, e esse subtema aqui é sobre a possessão demoníaca, envolvendo aí a batalha espiritual, né, que é o assunto geral do trimestre. E, além da possessão demoníaca, aliado aí, logicamente, a autoridade de Jesus sobre a força do maligno, né, Joás? Nós temos aqui relatos um pouco, com informações um pouco diferentes. Nós já citamos isso lá no começo, né? Que Mateus, Lucas e Marcos descreveram episódios, né, muito similares. Né? Nós temos aí com quantidade de gente diferente, né? Marcos disse que era uma pessoa, né? Mateus disse que era 2 pessoas, e o lugar também era lugares diferentes, né? Separados aí por uma distância aí de até 50 quilômetros de distância, o que vai denotar aí talvez uma narrativa de episódios diferentes, similares, mas diferentes. Alguém assim pouco familiarizado com a Bíblia, né, pode ler esses relatos e achar que
achar que há alguma contradição. Como assim? Mateus está falando de 2 endemoniados, por que Marcos e Lucas estão falando de um só? Né? Mateus está falando de Gadara, por que Marcos e Lucas estão falando de Gerasa? Né? Isso aí foi erro de digitação? O que aconteceu? Né? Acontece que, se você for buscar dados históricos, né, igual o José foi citado aqui, né, ele vai dizer que Gadara era essa região toda, né, dessa extensão toda em volta do lago de Genezaré. Aquilo tudo ali, um raio de 50 quilômetros, era chamado de Gadara. Né? Então era um território bem extenso. Né? E existia uma província chamada Gadara, a 8 quilômetros, né, do lago, e existia uma outra província chamada Gerasa, a 50 quilômetros do lago. Então, né, Gadara está pertinho do lago, Gerasa está um pouco mais distante. Né? 50 quilômetros não é pertinho assim, né? Mas toda essa região é chamada de Gadara, né? Embora tenha uma província com esse nome. Então, você vê os relatos aí, Mateus 8, né, Marcos 5, Lucas 8, parece que está falando basicamente do mesmo episódio, mas a gente não pode descartar a possibilidade de Mateus estar falando de um outro episódio diferente do que Marcos e Lucas estão falando. Né? Cada um narra do seu ponto de vista, mas pode haver a situação de Mateus estar falando de um outro episódio nessa região que não era pequena, né? Não era uma região pequenininha. Certo. Portanto, então não há contradição. Sem contradição. A tradição judaica dizia, então, que os demônios e os porcos, que a gente vai ver que a combinação aí, que não foi uma combinação legal, era embora o autor coloque aí que os judeus consideravam aí que era uma combinação boa, mas eu disse que não era legal, porque embora os judeus tivessem essa concepção aí, mas os demônios, ao possuir os porcos não suportaram. Então a combinação foi ruim, não é? Eles, então, na visão dos judeus, pertenciam à mesma ordem, porque eram considerados espíritos imundos. Não é? Isso aí dentro da visão da visão da lei, né? Quem sabe essa situação aí também dos porcos se lançarem, né, do precipício, quem sabe isso não foi Jesus quebrando um pouco do misticismo judaico, né? Porque eles interpretavam a lei de uma forma assim, no decorrer do tempo foi se tornando uma coisa mística demais. Era, né? Quase que impossível viver, né? A proibição de comer carne de porco, eles levaram ela para o lado holístico, para o lado místico, né? Porque eu não posso comer porco porque porco é habitação de demônios. E não é isso, né? São criaturas de Deus, né? Você vê a visão de Pedro, né? Quando ele tem aquela visão lá no terraço, né? Ele vê animais de tudo que é tipo e Deus mandando comer porque era a criação dele, né? Então eu entendo que seja uma quebra desses paradigmas aí, né? Que a palavra não dizia isso, a lei não dizia isso, mas a tradição acabou sobrepondo, né? A tradição acabou sobrepondo a lei, né? Dizendo que os porcos eram a habitação de demônios, né? E chegavam a dizer que era a mesma coisa. Demônios e porcos são a mesma coisa, né? Então é complicado. Existe esse misticismo hoje também, no meio evangélico até, né? Algumas organizações enxergam assim, né? Alguns neopentecostais aí são bem citados nessa lição, né? Eles até proíbem você de você ter planta dentro de casa, porque a planta pode, como um organismo vivo, pode servir de habitação de demônios, né? Chegou a esse ponto, né, o misticismo, né? Então é um negócio bem complicado. A gente não pode sair tanto assim da palavra, né? O nosso guia é a palavra de Deus. Não pode sair nada, né? A gente não pode sair, não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. É a palavra que é o guia, que é a verdade, que é a luz para o caminho, né? É ela que ilumina o caminho, né? A gente
sai um pouquinho, já entra nesses delírios, nessas viagens aí. Né? Certo. Agora, lembrando também, só dizendo aqui, o sujeito não quer comer, né, um determinado tipo de comida, beleza. Né, ele não pode fazer daquilo ali uma doutrina bíblica. Nada Doutrina contra os veganos, nada. E querer condenar, né? E querer condenar alguém porque come isso ou aquilo, né? Eu gosto de bacon, não vai me condenar por isso, né? Não Vai... Então, agora, eu respeito os veganos. Aí é complicado, né? O estranho pedido do povo, Jesus então foi convidado a se retirar. Será que se é que existe a questão de ser convidado a se retirar, né? Por causa do prejuízo que causou, porque os porcos se precipitaram no abismo, né? Caíram e morreram afogados, né? O que faz entender, então, que as pessoas entenderam ali que a vida dos porcos valia mais do que a vida do rapaz, que agora já acabaram de ser liberto. É uma tristeza terrível, né? Quando a gente vê que Jesus deveria ter se tratado como um herói, porque resolveu um problema ali, além de resolver o problema pessoal do rapaz, ele resolveu um problema social. Claro. Né? O rapaz atormentava a sociedade no seu entorno ali, então ele resolveu um problema muito mais do que um problema pessoal. E ainda assim, o autor encerra aqui dizendo, né, nessa parte aqui, que não é diferente quando muita gente acaba substituindo Jesus por alguma outra coisa. Você imagina você vivendo nessa província, nessa época aí, né? O seu filho não pode sair na rua para brincar, não pode jogar uma bola no quintal, porque tem um gadareno solto, tem um endemoniado solto aí, que o cara faz atrocidade, andando nu ainda por cima, né? Você imagina, o bem que Jesus fez àquela sociedade, libertando aquele homem, foi algo tremendo, né? E eles estão preocupados com o prejuízo do porqueiro. Quer dizer, é a questão do Deus dinheiro, né? A questão do mamon, né? O prejuízo. O dinheiro acaba sendo mais importante do que as pessoas, né? Isso é um problema antigo da humanidade, né? De endeusar as coisas, né? Suprimir as pessoas e endeusar as coisas, né? Coisificar as pessoas. Né? Isso é um problema antigo, não é um problema de agora, né? E assim, além deles serem beneficiados, o rapaz então nem se fala, né? Que libertação tremenda que ele passou, né? Agora ele está livre daquela coisa toda, né? De se jogar nas pedras, né? E quebrar correntes, grilhões. E a gente, assim, infelizmente, a gente tem que dizer isso. Nós fazemos a mesma coisa, né? Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, nós damos mais valor às coisas do que às pessoas, né? E a gente acaba com isso indiretamente, né? Não como essa província fez, mas quando a gente faz isso, quando a gente dá mais valor à coisa do que a pessoas, a gente acaba afastando Jesus de perto de nós, né? Isso aí é um dado assim comprovado, né? Se você tem um pouco de experiência cristã, você sabe que é assim, né? Diminui as pessoas e valoriza as coisas. Você vê que Jesus sai de perto. E não pode ser assim, né? Certo, encerrando o nosso assunto, então, aqui a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pela pessoa de Jesus ou pelo poder de Jesus. O Senhor Jesus manifestou então para desfazer as obras de Satanás, desfazer o seu poder, né? Ele tem poder sobre o mar, sobre o vento e sobre os demônios também. O texto bíblico argumenta dizendo para resistirmos a Satanás e ele vai fugir de nós, né? Nós precisamos então estar firmes na presença de Deus, resistindo então às forças do maligno. Joás, obrigado mais uma vez. Amém. Você de casa também, a nossa gratidão, você que nos acompanha pela internet também. Deus te abençoe, fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro.
Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.